meus queridos amigos. Hoje é dia 2 de agosto de 2020. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, disse Jesus, mas pô-la em movimento. No item 10, ele diz: um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das antigas alternativas da verdade e da obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república e os animaizinhos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. É uma mensagem de Fénelon, que passou isso em Paris para Kardec em 1861, na época da codificação da doutrina que coloca as verdades ditas pelos espíritos. E de 1861, falando sobre a revolução que se prepara antes moral do que material, é bem para o nosso momento, porque o momento que nós estamos passando é uma revolução muito mais moral do que material. Praticamente vão ser quase 5 meses que estamos confinados, estamos lutando com um animalzinho, como diz lá, imperceptível, e que está fazendo com que todos se voltem para dominá-lo, para erradicá-lo, e tantos passando por tantas necessidades, está fazendo com que haja mais fraternidade, mais solidariedade, mais união. Então, é o que diz a palavra, a revolução que se prepara é a mais material, é mais moral do que material. Porque quando Jesus veio lá e disse que não veio destruir, mas dissipar as trevas, veio uma luz viva, mas depois as trevas voltaram porque os homens não compreenderam as lições de Jesus e se voltaram à parte material novamente. Então, hoje, vemos novamente, e durante todos esses 2020 anos que Jesus passou pela Terra, e antes mesmo da vinda do Cristo na Terra, em época de Moisés, quantas e quantas pandemias, quantas lutas, quantas guerras, quantos problemas, quantas pragas, quantas dissensões aconteceram, todas para que a humanidade acordasse para se voltar a Deus. E hoje continuamos novamente com um problema abalando a terra toda,
o orbe terrestre, para que o homem se volte para Deus e entenda a mensagem que Jesus veio passar lá atrás. Tenhamos em mente que essas lições são necessárias para o nosso adiantamento. É o buril que vai lapidar a pedra bruta que somos nós. Então aproveitemos essa oportunidade. Aproveitemos esses momentos de reflexão que todos nós passamos, muitos com grandes dificuldades materiais, que são aquelas que são necessárias para que se aprenda a separar o joio do trigo, o que é bom, o que não é, o que é necessário e o que é desnecessário para nós. Então, a palavra de cada um é uma voz, é o trabalho de uma formiguinha, mas uma colônia de formigas forma uma montanha de grãos. Então, sejamos a colônia do bem que vai transmitir essas palavras de Jesus e que elas acordem dentro de nós essa fraternidade, essa solidariedade, esse amor com os nossos irmãos necessitados. E que voltemos a Deus para os seus ensinamentos do Evangelho. E que Jesus, Deus e todos esses emissários, esses santos, esses anjos que passam tantas mensagens para nós, nos iluminem, nos amparem e nos protejam hoje e sempre. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.